Em 60 segundos, você pode interromper a reação que domina suas escolhas e recuperar o controle do que sente. Não se trata de reprimir emoções. Trata-se de transformar a resposta automática em uma ação escolhida. Marco Aurélio escreveu que não somos perturbados pelas coisas, mas pelas opiniões que temos sobre elas. Epicteto nos ensinou que há um campo claro entre o que depende de nós e o que não depende. Neste vídeo, você aprenderá 5 meditações estoicas, cada uma com instrução prática de 60 segundos e uma variação para aprofundar a prática. As primeiras linhas dessa transformação acontecem quando você percebe que a emoção existe como um evento, não como sua identidade. Ao longo deste conteúdo, você verá exercícios que travam reações impulsivas, reduzem a antecipação catastrófica, criam distância compassiva entre você e a sensação, convertem raiva em ação produtiva e lembram da impermanência que dissolve a intensidade do momento. Pratique comigo agora. A primeira meditação começa imediatamente e exige apenas que você respire com atenção por 1 minuto. Sente o aperto no peito, a voz subindo, a vontade de reagir. Primeiro passo: crie espaço. Respire com atenção. Inspire contando 4 tempos. Segure por 4, expire em 8. Enquanto respira, nomeie a sensação em voz baixa. Raiva, medo, frustração. Coloque a mão no peito para ancorar a sensação no corpo, não na história. Conte até 10 mentalmente, como se estivesse observando uma maré. A emoção vem, atinge o pico e recua. Visualize a emoção como uma onda que passa pela praia. Você não é a onda, você é a margem que a recebe e deixa seguir. Se a mente insiste em justificativas, dê a si mesmo uma instrução curta. Observa ou espera. Ao abrir os olhos, repita internamente: posso escolher. Isso interrompe o ciclo automático e cria um pequeno espaço onde a razão pode operar. A ciência mostra que uma pausa simples reduz a reatividade do sistema límbico e dá tempo ao córtex pré-frontal para avaliar decisões. Variação avançada. Após a pausa, registre o gatilho por 10 segundos. Escreva a palavra que o provocou. Transformar emoção em dado neutraliza sua carga. Pratique essa meditação sempre que sentir o impulso de agir sem pensar. Aos poucos, a pausa vira hábito, e você recupera a liberdade de responder em vez de reagir. Quando a ansiedade te domina, a mente costuma construir cenários piores do que a realidade. A técnica estoica chamada premeditatio malorum existe para reduzir o poder dessas imaginações. Feche os olhos por 1 minuto e imagine com clareza curta e direta o pior que pode ocorrer na situação que te assusta. Não se perca em detalhes dramáticos. Descreva um único desfecho possível e observe a reação física que surge. Agora pergunte a si mesmo: se isso acontecer, o que depende de mim? Liste mentalmente 2 ações concretas que você poderia tomar imediatamente. Respire 3 vezes, sentindo que a catástrofe imaginada perdeu um pouco de sua usina de energia. Esse exercício reduz o choque da surpresa e aumenta sua prontidão prática. Epicteto lembrava que antecipar o mal não é pessimismo, é preparação. A visualização curta transforma medo em planejamento e desloca a atenção do futuro incerto para ações presentes e controláveis. Variação avançada. Após as 3 respirações, identifique uma ação de 60 segundos que você pode executar agora para diminuir a probabilidade do pior cenário. Executar esse passo reduz a ansiedade e reforça a sensação de competência. Pratique esta meditação nas manhãs antes de tarefas importantes e sempre que a antecipação começar a consumir seu foco. Sua mente insiste em tomar partido. Isso me define. Isso é meu. A prática do observador corrige essa fusão imediata entre você e a emoção. Sente por 1 minuto, mantenha a postura ereta e direcione a atenção para dentro como se fosse um cientista curioso. Nomeie o pensamento ou sentimento. Isto é ansiedade, isto é raiva, isto é tristeza. Não acrescente narrativa, apenas rotule.
Em seguida, imagine desenhar uma moldura ao redor da sensação, como se a colocasse dentro de um quadro que pode ser colocado sobre a mesa e examinado sem julgamento. Repita internamente: isto é apenas um evento mental. Essa distância reduz a urgência de agir impulsivamente e cria clareza para escolher respostas alinhadas com valores. Marco Aurélio escreveu para observar sem confusão. Here the technique operacionaliza essa ordem. Observar para não ser arrastado. Se a emoção pedir ação, pergunte-se: o que eu posso controlar agora? E responda com um passo pequeno e imediato. Variação avançada. Imagine entregar a emoção a uma outra pessoa fora da sua mente por 10 segundos, observando como muda sua carga emocional. Essa descentração cria compaixão para consigo mesmo e neutraliza a carga reativa. Use essa meditação nos momentos em que a sensação parece ocupar toda a sua identidade. Em pouco tempo, você recupera espaço interno suficiente para escolher com clareza. Quando a raiva surge, há energia disponível. O erro é deixá-la virar destruição. Em vez de lutar contra a sensação, direcione sua ativação para uma ação concreta e correta. Sente-se firme por 1 minuto, respire em 4 tempos e reconheça a energia. Isto é raiva. Em voz baixa, formule uma intenção prática. Vou usar isso para resolver X. Identifique um alvo pequeno e imediato que beneficie a situação. Escrever uma frase esclarecedora, organizar um espaço, propor uma solução de 2 minutos. Respire mais uma vez e verbalize o passo em voz alta, como um contrato consigo mesmo. Execute o passo de 2 minutos sem justificar, apenas observando o efeito da ação sobre a intensidade emocional. Isso transforma impulso em ferramenta. A mesma força que poderia ferir passa a mover uma solução. Marco Aurélio defendia agir conforme a virtude, não conforme o impulso. Aqui, aplicamos isso de modo concreto. Variação avançada. Se a situação exige contenção em vez de ação direta, converta a energia em movimento físico não danoso, uma caminhada rápida de 5 minutos ou exercícios de tensão e relaxamento, e depois volte para planejar um pequeno passo produtivo. Pratique essa meditação quando sentir raiva escalando. Com repetição, você treina o reflexo de perguntar: como quero usar essa energia? Antes de reagir. A intensidade emocional encontra seu limite quando lembramos que tudo passa. Sente-se com postura estável e foque no corpo pelo minuto seguinte. Observe as sensações: tensão no pescoço, calor no rosto, o ritmo do coração. Conte 6 respirações conscientes, sentindo cada inspiração e expiração como passagem de tempo. Em cada expiração, repita mentalmente: isto também passará. Não transforme a frase em fuga. Deixe-a ancorar a percepção da impermanência. Visualize um relógio que não pune, apenas marca a passagem de instantes. Cada batida é um lembrete de que a experiência atual tem tempo limitado. Memento mori não é pessimismo, é clareza de perspectiva. Saber que o finito dá valor ao presente e remove urgência desnecessária. Quando a sensação diminuir, pergunte-se com honestidade: esta emoção mudará da mesma forma nas próximas 2 horas ou amanhã? Se a resposta for sim, permita-se soltar parte do peso agora para agir com mais presença. Variação avançada. Combine a contagem de 6 respirações com imagética. Imagine o sentimento encolhendo a cada respiração até ficar do tamanho de uma ficha que você coloca no bolso. Use essa prática sempre que a intensidade ameaçar paralisar decisões. Ela restaura o horizonte temporal e permite escolhas que respeitam valores em vez de serem escravas do impulso. Plano de 7 dias para transformar prática em hábito. Reserve 5 minutos por dia e siga este roteiro prático. Dias 1 e 2. Pratique o espaço entre o estímulo e a resposta, sempre que sentir irritação ou tensão. Faça 3 repetições diárias e anote o gatilho em uma frase curta. Dias 3 e 4. Aplique antecipação controlada nas manhãs, antes de tarefas importantes, e sempre que a ansiedade surgir.
Identifique uma ação de 60 segundos para reduzir risco e execute-a. Dia 5. Foque em O Observador. 3 sessões de 1 minuto distribuídas ao longo do dia para treinar distância e rotulação sem narrativa. Dia 6. Pratique canalizar a ira em situações que provoquem frustração. Converta a energia em um passo de 2 minutos e repita o exercício físico curto se não puder agir imediatamente. Dia 7. Use o relógio estoico ao acordar e antes de dormir, combinando as 6 respirações com a visualização de encolhimento. Ao final de cada dia, escreva 2 linhas: qual emoção você observou e qual ação escolheu. Esse registro transforma a experiência em dados, revela padrões e acelera a mudança. Se uma prática falhar em um momento de crise, não se julgue. Anote o que aconteceu e repita no próximo dia. Pequenas repetições mudam a arquitetura da atenção. Em uma semana, a pausa entre estímulo e resposta começa a emergir automaticamente. Pode parecer que 5 meditações de 1 minuto são superficiais diante de crises profundas. Isso é compreensível. Essas práticas não substituem terapia nem tratamento quando necessário. Servem como instrumentos imediatos que mudam a dinâmica das reações e abrem espaço para a ação consciente. Outra objeção comum é: não tenho tempo para praticar agora. A resposta estoica é que o tempo real é sempre o momento presente. 1 minuto de atenção interrompe padrões que consumiriam horas em conflitos ou arrependimentos. Há quem diga: não sinto diferença, após a primeira tentativa. A mudança ocorre pela repetição. Reprodutibilidade é a chave. Registre cada aplicação. Dados transformam sensações em informação e aceleram o aprendizado. Alguns temem perder autenticidade ao desacelerar a reação. Não há perda de autenticidade em escolher a resposta que melhor expressa seus valores. Ao contrário, você age com integridade. Por fim, pode surgir a dúvida sobre quando usar cada meditação. Use o espaço entre o estímulo e a resposta para impulsos imediatos. Antecipação controlada antes de eventos futuros. O observador quando a emoção parece identidade. Canalizar a ira quando há energia disponível para a solução. O relógio estoico quando a intensidade paralisa. Experimente cada prática em contextos distintos e ajuste a opção conforme o resultado. Em menos de 10 minutos por dia, você pode redescobrir que não é refém dos sentimentos, mas autor da sua resposta. Cada meditação deste vídeo tem função clara: interromper reações, preparar a mente para o pior sem pânico, observar sem se fundir, transformar energia em ação e lembrar que tudo passa. Essas ferramentas não diminuem sua humanidade, aumentam sua liberdade para agir conforme princípios em vez de impulso. Se aplicar uma delas agora, terá dado o primeiro passo para comandar as próximas decisões importantes da sua vida. Comente qual meditação você escolheu e descreva em uma frase o resultado que conseguiu. Inscreva-se para mais práticas estoicas aplicadas ao cotidiano e salve este vídeo para quando precisar se recompor.